Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao e-mail de hoje, dela que diz assim: Bom dia, André, bom dia. Vi seu canal e achei muito interessante. Por isso estou mandando minha dúvida. Gostaria que alguém de fora pudesse avaliar essa situação. Se possível, não diga meu nome nem da pessoa envolvida, por favor. Não, né? O caso foi o seguinte: eu não queria me envolver com ninguém, já tinha sido bastante magoada pelos meus ex e estava bem comigo mesma. Não sentia vontade de sair nem de fazer nada que envolvesse noitadas ou conhecer outras pessoas. Enfim, estava numa fase muito tranquila. Porém, uma amiga me disse que um amigo dela estava muito interessado em mim, que ele era educado, fofo, carinhoso e tinha muito a ver comigo. Comecei a conversar com ele depois de relutar bastante, estava com um pouco de medo ainda de ser magoada novamente, mas com o tempo ele foi se mostrando muito divertido e simpático, e tínhamos mesmo muitas coisas em comum. Olha, minha querida, é natural, gato escaldado tem medo de água fria. É natural que após determinadas decepções, tal, a gente fica, né? Você fica meio que receoso, você fica meio que... É igual a pessoa que tem uma intoxicação alimentar e quando vê aquele tipo de alimento fala: Ih, isso aí, nossa, ai, maionese, não sei o quê, sabe, coisas assim. Então, é natural um certo receio. Agora, não fechar-se a isso. Você estava bem consigo mesmo? Ótimo! É isso que a gente tem que buscar. Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, aí a outra pessoa não se torna uma necessidade, mas sim vai ser uma opção. Eu estava bem comigo mesmo, eu não estou fechado a relacionamento. Não posso me fechar por causa de frustrações anteriores, porque a vida é assim. Você entende? A vida é desta forma. Perdas e ganhos, derrotas e vitórias, lágrimas e sorrisos. A vida é constituída assim. Então, se a gente se fechar por causa de uma frustração, ou frustrações que seja, que tivemos, então a gente se fecha ao processo de viver este aspecto específico da vida. Por exemplo, tem gente que se fecha especificamente a relacionamento. Não quero mais. Não quero mais porque tudo, sabe? Aí a pessoa fala com rancor. Não é aquela pessoa que simplesmente optou, porque tem gente que pode optar por isso. Não, eu não quero mais porque, olha, eu quero ficar bem comigo mesmo, estou em paz comigo mesmo, não quero estar com ninguém. Mas não por frustração, por decepção, porque ela está bem consigo mesmo e ela decide: não quero relacionamento, não estou afim, sabe? Não estou afim. A gente tem que respeitar essa opção também. Mas é isso que eu estou dizendo, tomar cuidado. Essa opção foi por quê? Por causa que eu falo com rancor, com ódio, então eu me fechei a esta situação, desta forma. Aí começa a ficar amargurado, começa a ficar uma coisa, sabe, que nunca está resolvido dentro da própria pessoa. Isso traz mal-estar. Então será que esse bem-estar consigo mesmo não é na verdade uma máscara para esconder uma situação não resolvida e não trabalhada dentro de si? Agora, isso que eu estou dizendo, não é? É natural um pouco de receio, essas coisas assim, mas como eu vou me portar diante disso? Eu vou desacreditar de tudo e de todos? Achar que nunca é possível acontecer, né, uma relação saudável nos dias de hoje, como as pessoas costumam dizer? Nos dias de hoje, do jeito que tá, não dá. Não dá. Tá, e você? E você? Você não é uma pessoa que se faz presente
e é contextualizada nos dias de hoje? Sim, não é? Você não é uma pessoa atemporal, você está no tempo presente. E no tempo presente, ou seja, nos dias de hoje, você é uma pessoa que ainda se pauta pelo respeito, pela honestidade, pela transparência, pela fidelidade. Lógico que sim. Ah, tá, então só você? É sempre o questionamento que eu faço. Às vezes a pessoa tem uma postura tão rancorosa, no sentido de dizer, porque, nos dias de hoje não dá não. Ah, não quero nem saber, quero ficar sorteio. Né? Não tem problema, desde que se você esteja bem com você. O problema é o rancor. O rancor dessas situações não trabalhadas, por exemplo, este descrédito. Eu só coloco crédito em mim. Não é uma posição um tanto quanto pretensiosa e presunçosa? Eu colocar crédito apenas em mim. Eu sou o único ser humano que ainda me oriento e me norteio por estes valores. Ninguém mais se orienta por tais valores. Fica o questionamento. Bom, aí, não é? Eu não leio os e-mails antes, mas esse eu tive que ler porque era muito grande. Então, eu tive que resumir, porque senão ficaria muito extenso, não é? Para ir ao ar no YouTube ficaria muito extenso. Então, eu resumi. Quando é e-mail muito grande, então eu estou optando por ler antes, para dar uma resumida. Aí você fala que então começou a se envolver com ele, não é? Se envolveu com ele. Ele dizia o quanto gostava de você, do jeito que você era, te colocava lá em cima, o namoro de vocês estava super bem, ou pelo menos parecia, até que 2 semanas depois ele me mandou um SMS num sábado, meia hora antes de eu ir visitá-lo, terminando tudo. Sim, ele terminou por SMS. A justificativa? Queria ficar sozinho. Acontece que eu estava desconfiada de estar grávida. E foi realmente o que aconteceu. Eu estou. E falei para ele uns dias depois. Foi difícil demais dizer, já estava desconfiada no dia do término, mas não quis dizer para que ele não pensasse que eu estava falando para pressioná-lo a ficar comigo. O que foi meio em vão, pois ele continuou achando isso. Conversamos pessoalmente e ele dizia que ia me assumir e o bebê também. Mas, para os amigos, ele dizia que só ia assumir o bebê e ainda pedir um DNA. Realmente, né? No fim da conversa, soltou que queria voltar um dia a ficar comigo, mas não queria me dar esperança. Mandei-o a merda, abre parênteses, desculpe, fecha parênteses, pois não tenho mais 15 anos para ficar com esse papinho furado. Ou você quer, ou você não quer, e pronto. Tá, não é? Você é uma pessoa que, essa história aí, um dia eu quero voltar a ficar com você, mas eu não quero te dar esperança. Eu acredito que você teve uma postura que muita gente não tem. Não é? A pessoa que de repente quer deixar a porta entreaberta. É muito preferível realmente uma porta fechada do que uma porta entreaberta. É 1000 vezes preferível o não a um talvez. Não, pera lá, né? Eu acredito que você teve um discurso aqui adequado, super adequado, quando você disse, vai a merda, né? Pô, eu não tenho 15 anos para ficar com esse papinho aí. Ou quer ou não quer. Quer ficar me segurando aí na coleirinha? Quer me deixar no seu congelador emocional para a hora que você de repente tiver afim, né? E me deixar no congelador da esperança? Eu gostaria de querer ficar com você, mas eu não quero te dar esperanças. Não, mas então o que você está querendo? Né? Eu gostaria de ficar, mas não quero te dar esperanças.
uma coisa, uma frase anula a outra. É totalmente contraditório dizer isso. Né? Eu gostaria de um dia ficar com você, mas eu não quero te dar esperança. Você concorda que uma frase anula a outra? É totalmente contraditório isso. Para com isso. Então, você teve uma postura frente a esse papinho que a gente vê muito acontecer por aí, e as pessoas ficam ficam eternamente ali, guardadas, esperando que esse dia chegue. Porém, esse dia nunca chega, a pessoa começa a sair com outro, se envolve com outra, e aí você se acha no direito, você que ficou com a esperança, se acha no direito de ir lá cobrar, e aí ele joga então a primeira frase. Não, mas eu disse que eu não queria te deixar com esperança. Só que ele não se recorda da primeira frase. Um dia eu gostaria de voltar a ficar com você. Você concorda que ele joga duas coisas? Um dia eu gostaria de ficar com você. E joga uma outra. Mas eu não gostaria de te deixar com esperança. Então, e se a gente não sabe tomar uma postura como você tomou diante disso, é onde as pessoas ficam eternamente presas a uma situação dessa. À vontade de uma outra pessoa. Não é? Aí você teve então, não é? Deu esse chega pra lá, tal. Aí você chegou a perguntar se ele queria reatar com você ou se era apenas pelo bebê. Ele disse que era apenas pelo bebê. E eu não sei de onde tirei forças para dizer o que disse, mas confesso que não doeu e não me arrependi. Eu disse que não ia rolar, não ia dar certo, que era melhor ele lá no canto dele e eu aqui na minha casa. Ele perguntou por quê e eu disse, porque você não gosta de mim e eu não gosto de você. Abre parênteses, o que é mentira, óbvio, porque eu gosto dele, apesar dele ser esse banana. Mas eu sempre falava que gostava dele, só não pedia para voltar, mas dizia o quanto gostava mesmo depois do término. Fecha parênteses. E aí você finaliza o e-mail então, não é? Dizendo que, mas até agora não entendo porque tudo isso tem acontecido, porque ele terminou do nada comigo se éramos tão compatíveis. Todos diziam que ele vivia reclamando que não tinha mulher do perfil dele e ele acabava saindo com meninas interesseiras, ciumentas, briguentas, sem sal, sem perspectiva. Apresentei tantos passeios legais para ele, levei em restaurantes legais, vimos filmes legais, tantas coisas que ele dizia, poxa, eu sempre quis fazer isso, mas nunca tive com quem ir, com quem fazer, etc. Ele vive nessa zona de conforto ruim, em círculos. Não viveu, não viajou, não conheceu muita coisa, mas quando conheceu alguém que apresentou o mundo para ele, simplesmente descartou. Então, minha querida, mas a gente não tem que ser um agente de viagem para a pessoa. Agente de viagem você pode ir em qualquer agência para ter um agente de viagem. Não é? Ai, André, que horror falar isso. Não, gente. Não é? Vocês sabem que aqui sinto muito. Mas, pelo amor de Deus, eu não estou sendo grosseiro. O que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo a fim de mostrar a realidade. Você está dizendo aqui, você está fazendo uma análise aqui, como se você então tivesse mostrado o quanto é interessante estar com você pelos passeios e não por quem você é. Então você se transformou numa agente de viagens que fez e mostrou para ele coisas que antes ele não tinha feito e ele te descartou. Mas a gente não tem que ser agente de viagem. As viagens, elas são muito gostosas quando a gente faz numa companhia agradável com a pessoa que de fato a gente gosta. Mas a viagem se torna uma consequência da companhia. E não o inverso. Não o inverso.
Não é a pessoa que tem que se tornar uma consequência da viagem. Eu não posso me tornar um mero agente de viagem. Senão, o que eu estou dando para que a pessoa permaneça ao meu lado? Apenas algumas coisas que eu considero convenientes, bacanas e legais? E depois outra, não é? Ainda que, tá? Você pode me dizer o seguinte: não, André, claro que não, né? As viagens e tudo isso que eu estou lhe dizendo foi sim consequência, porque na verdade ele dizia da minha personalidade, de mim enquanto pessoa, enquanto compatibilidade que ele afirmava que tínhamos. Porém, isso aí foi muito numa fase inicial, né? Em 2 semanas aí que vocês se conheceram. E, veja bem, isso acontece. Se até em namoros de 6 meses, 1 ano, 10 anos, acontece de aquilo que estava na pessoa muda, você imagina num namoro inicial. Sabe aquela coisa? Vem aquela empolgação inicial e depois ela vai embora. Pelas razões que só estão dentro da pessoa e não porque você não tem valor. São razões e são motivos que estão dentro dele e não porque você não tem valor. Só que aí o que acontece é isso que em 90% dos casos acontece. A gente começa a diminuir o nosso valor por conta de uma decisão e de uma opção da outra pessoa. Por causa da opção e de uma decisão dela de não permanecer mais ao nosso lado, a gente começa a se colocar para baixo. E quando não é o correto de fazermos. Nós também podemos ter passado por isso tantas outras vezes. Podemos ter achado uma pessoa com quem achávamos que, nossa, olha, que você, por exemplo, pode ter passado por isso. Que cara fantástico, gosta disso, gosta das mesmas coisas. Passou uma semana, você fala, mas não sei, não sabe, não deu liga. Não acontece isso, gente? Acontece isso. Então, né, eu achava que a gente tinha tanta coisa. Mas não sei, sabe? Parece que fui me desmotivando, sabe? Quando não deu, liga, tal, não sei o quê. Mas você não falou que a pessoa era bacana? Sim, então ele é um cara super bacana, um cara que, olha, em outras situações, como eu queria um cara com essas características tal. Ou seja, então ele vai diminuir o valor porque não deu liga em você? Agora faça o exercício inverso. Você vai tirar o seu valor porque de repente ele não sentiu essa liga, ou o que a gente chama de pele, química, cheiro. Me sinto menos mulher que as outras. Olha lá, as comparações. Tá vendo? Me sinto menos mulher que as outras nesse momento. A desvalorização. É isso que eu acabei de dizer. Me pergunto o que deixei faltar, o que deixei de ser, o que não sou, o que não tenho que as outras têm. Então está na hora de você inverter isso, colocar-se no lugar. Alguma vez você houve um interesse e depois, sabe, isso é o exemplo que eu acabei de dar. E a outra pessoa, para você, a outra pessoa perdeu o valor? Não, André, pelo contrário, continuei admirando uma pessoa que, nossa, eu gostaria de que tivesse de fato surgido um sentimento dentro de mim. Ou seja, a própria pessoa continua admirando seus valores, mas você tira seus valores só porque a pessoa não quis você como relacionamento amoroso. A gente atira o nosso valor só porque a pessoa não quis permanecer ao nosso lado como relacionamento amoroso. A pessoa pode nos valorizar, de fato, sim. Nos valorizar, mas não pintou aquele negócio em nível amoroso. O irmão dele disse que ele é imaturo, que fui a mulher mais legal que ele conheceu, mas disse isso na minha cara, né? Nas minhas costas a gente não sabe o que as pessoas falam. Todo mundo falou que fui a namorada mais bacana que ele já teve, mas e daí? Ele me amassou e jogou fora como um papel velho. E agora
Bom, então, mas minha querida, você queria que ele permanecesse com você por conta do quanto os outros acham, o quanto você seria boa para ele? É ele que tem que chegar nessa conclusão, não é? Não adianta o amor, ou, desculpa, ai, tô cansado. Não adianta o irmão, não adianta os amigos. Aí ele me descartou como um papel velho. Não, não adianta os outros acharem isso. Os outros também reconhecem o seu valor, assim como ele reconhece o seu valor. Porém, quem tem que chegar na decisão, quem tem que assumir a relação, é ele. E se não teve essa liga, apesar dele reconhecer os seus valores, se não teve esse negócio, essa química, essa pele, esse cheiro, ainda bem que ele tem a capacidade de ter um posicionamento diante disso e não se deixar influenciar pelas opiniões alheias e permanecer ao seu lado apenas e tão somente porque como se você fosse, sabe, uma bolsa tiracolo, que eu vou agradar aos outros. E eu, na verdade, não estou contente com você. Então, eu não vou te deixar hoje, mas eu vou te deixar amanhã quando você estiver muito mais envolvida. Então, a gente tem que levar em conta essas coisas, viu? Enfim, não é? É isso então que eu tenho a dizer a você, minha querida. Jamais, essas são as reflexões que eu faço, jamais tire o seu valor, certo? Por conta de uma pessoa que realmente agora não optou em nível amoroso por você. Mas é uma pessoa que vai estar sempre ligada à sua vida, até mesmo por conta aí do filhinho de vocês, do bebê de vocês. Certo? Felicidades. Muito obrigado pela sua participação. Claro, gente, inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, lá eu coloco meus textos, minhas ideias, meus pensamentos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.